Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos a mais um estudo do Evangelho. Nossa leitura de hoje é uma música, a letra de uma música do Yasui Imai, que está no CD Sertão de Deus, chama O Hálito Divino. Serenar a respiração, cultuar a imensidão do céu e ver na escuridão brilhar safiras azuis. Um manto estrelado, cultivado, governado por sublime ação, revela a grandeza, a sutileza eterna da sua criação. Nós, o mar, o espaço infinito. Visões de amor, temas de inspiração, em nós o ar, o hálito divino, que nos conduz sobre a sua proteção. Suspirar em contemplação, flutuar na imensidão ao léu. Sentir no coração pulsar centelhas de luz. O amor em nós guardado, tão velado, degregado, clama a eclosão, o sol de uma certeza, a beleza terna de nossa criação. Então, com essa certeza, Senhor, da tua existência, do teu amparo divino em relação a todas as nossas ações, que nós seguimos em frente, sempre procurando, né, ter esse olhar para a tua criação, para que sejamos fiéis co-criadores contigo, que sejamos exemplos vivos do Evangelho, nessa tentativa de espalhar os teus ensinamentos. Que Jesus possa nos amparar, nos intuir nesta noite de hoje para o nosso estudo, que os amigos espirituais, mentores do Centro Espírita Francisco de Assis possam estar conosco neste momento. Ampara, Senhor, o nosso estudo, nossa noite e todos aqueles que possam vir a escutar. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós vamos mais dar continuidade, né, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita, de forma detalhada, minuciosa, sempre baseado no Mil de Uberaba, do Luiz Elias. Na semana passada, nós demos início ao capítulo 16, que é uma nova passagem, uma passagem curta que tem só 4 versículos, do 1 ao 4, e é conhecida como o sinal do céu. Aí o Aloysio explica novamente que o Evangelho de Mateus tem essa característica de uma apostila didática, que em vez de seguir uma linha cronológica, como se fosse uma biografia de Jesus ou dos ensinamentos dele, na realidade ele é mais temático. Então ele procura sempre, às vezes ele sacrifica essa forma sequencial e bibliográfica para manter aquele tema. E os adensadores do seu evangelho, os mestres, né, aqueles que vieram depois, que colocaram também essas informações nesse sentido, como Gamaliel, como Paulo, e vão trazendo essa verdade sem se preocupar muito com essa biografia. Então, as passagens estão mais comprometidas com temas e subtemas do que... por isso que né, no capítulo 15 ele se diz que se dirigiu para Dalmanuta, que era onde morava Madalena, mas não necessariamente no capítulo 16 ele pode estar lá ou não, porque está mais vinculado ao tema. Então, essa passagem que nós estamos estudando, que trata do sinal do céu, que seria, na semana passada nós falamos que será um sinal vindo do céu. E nós discutimos esse conceito a semana passada, que trata dessa mobilização dessa espiritualidade superior, desses espíritos de famílias superiores, de famílias espirituais superiores, que vem sempre, ao longo de toda, né, de toda a nossa, acho que há de eterno sempre existiram esses espíritos superiores que têm essa função de nos intuir, de trazer mensagens para que o mundo, tanto a Terra quanto os seres que habitam nela, encarnados e desencarnados, possam estar evoluindo. Essa que é a proposta de Deus, né? Criar, ele sempre cria, ele vai sempre criando, sempre criou e sempre criará espíritos, e aqueles que já vieram antes têm essa responsabilidade, como se fossem adultos e crianças, né, Neuza? A gente pensa, acho que dessa forma, né? Então, eles Mesmo têm, porque se a gente ficasse entregue a nós mesmos no grau evolutivo que a gente se encontra, né, a vida seria um seria um caos, né? caos. É.
Tem Porque até uma eles, mensagem de um desses livros do Chico que ele fala, né? Se os espíritos amigos os superiores se desligassem da gente por apenas um minuto, o caos estaria instalado, né? Dada a nossa inferioridade ainda. Mas é muito bom, né? A gente ter essa certeza que vão sempre existir esses instrumentos de Deus que estão aí junto da gente, nos impulsionando ao progresso e à evolução. porque o que ele fala, né, que existe o rio físico e o rio magnético, e tudo, acho que tudo na natureza tem a parte física e a parte espiritual, ou magnética, que corre junto ali, paralelamente, para que essa parte física se torne saudável. E aí a gente tem que pensar muito nessa questão, como que a gente tem, quando você tem essas monoideias, inclusive eu fui assistir, não fui assistir inteiro ainda não, porque ele pulou, ele fala que ele pulou uma semana do estudo, que acho que ele teve doente, e fez um episódio sobre a cura, que eu comecei a assistir, achei bem interessante. Por quê? Quando você vai adoecendo, você adoece, geralmente 90% das doenças são geradas no seu psiquismo, nessa sua monoideia, né, em alguma coisa, uma ideia fixa que você tem, que aquilo vai te adoecer. Então, se a gente tivesse uma conexão maior, tivesse mais ligado a essa que eles chamam, né, que eles têm um plano de intervenção na cultura humana. E se a gente tivesse mais sintonia com esse plano espiritual, a gente adoeceria menos. Porque a cura, às vezes, está em você não adoecer. Que depois que a doença se estabelece, a doença se estabelece, a cura é mais difícil. Então, se você estivesse mais atenta, você estaria. Então, a gente vai estabelecer, vai criando culturas humanas que às vezes vão nos adoecer. Se a gente tivesse um pouco mais de olhar esse olhar, de olhar para o céu psiquicamente, que ele fala, não é só olhar para o céu de forma física, e a gente teria menos doença, a gente teria mais sintonia. Essa sintonia com esse plano espiritual, porque eles estão sempre disponíveis. A gente é que às vezes se afasta. A gente tem essa negligência emocional em relação às coisas do espírito, né? O tempo todo. Se existem esses dois rios, né? A medicina do mundo, a literatura do mundo, a música do mundo, e o outro lado também, né? A medicina espiritual, a arte espiritual, a gente se liga ao quê? Mais às coisas da terra, e aí a gente fica nessa negligência emocional. É porque eu acho que, na realidade, a gente ainda não se entende enquanto espírito imortal em processo evolutivo. A gente tem tanta conexão com a matéria que a gente acha que a gente é esse corpo aqui. E não é, né? O corpo é um instrumento do espírito. É o que hoje a gente vai ver muito, que atrás de tudo que a gente acha que é, existe algo grandioso, que é a nossa essência, que é o que realmente a gente é, que precisa ser trabalhada, né? E a gente tem que entender isso, que a gente nunca vem sozinho. Nós temos, assim, além do nosso mentor individual, né, do nosso anjo guardião, ou anjo da guarda, qualquer nome que se queira dar, existe espíritos familiares que estão ali também, que em volta, que estão nos envolvendo, querendo trazer. No livro Espiritismo na Arte, eles falam em relação aos músicos, que quando um músico ou um artista reencarna, ele deixa no plano espiritual amigos que ficam com esse compromisso de tá intuindo ele para as composições que ele vai fazer, para a música que ele vai. Porque a arte em si, ela tem somente a arte, no caso do artista, ela tem vibrações diferentes, ela é etérea, ela não tem essa coisa do oxigênio mesmo. Então, quando aquilo bate no cérebro, quando vem a inspiração que vem, ela vem como uma energia etérea que quando bate no cérebro, ela tem que ser decodificada. Eles dão até essa explicação, que por isso que o artista, em geral, ele é um pouco
assim, a mente dele é agitada, né? Ele é um pouco assim, Diferenciado, né, do é, contexto. exatamente. Então, quer dizer, por quê? Porque aquilo bate e ele tem que transformar aquilo para o mundo humano, mas o que ele recebeu é muito diferente. E aí aquilo, quando é um choque praticamente, entendeu? E a gente, às vezes, se a gente tivesse um pouco mais sintonizado, por isso que é bom a meditação, por isso que é bom você ficar mais relaxado em algumas questões, fazer atividades, que às vezes a pessoa está tão acelerada, tão fazendo tanta coisa que ela não se dá conta que o que ela precisava era só desacelerar um pouco, falar menos um pouco. Essa semana eu vi uma moça que chegou num lugar falando, estava com dor, estava com isso aqui lá, e o rapaz atendendo ela. Falei, gente, eu fiquei pensando assim, que se eu tivesse intimidade, eu falei assim, minha filha, a única coisa que você precisa fazer é desacelerar. Você está fazendo tudo muito, fisicamente. E até na fala dela, você via que ela tentando explicar aquilo aceleradamente, quer dizer, a pessoa tem que diminuir o ritmo, procurar melhores ideias, né? Tirar essa ideia fixa de alguma coisa, que aquilo tudo vai melhorar. E é essa coisa, né? Olhar esse sinal do céu, porque o sinal do céu vem sempre. A gente é que não enxerga. Eu acho que esse grande lance, né? Existe o sinal do céu? Existe. Eles estão aí o tempo todo. Nós é que às vezes estamos só olhando para baixo. Você falou a respeito da música aí, eu lembrei que eu pesquisei lá no livro No Invisível, do Leon Denis, aí ele fala uma coisa muito interessante, né? Que apenas no domínio da ótica sabemos que as ondas luminosas só impressionam nossa retina nos limites das 7 cores do prisma, do vermelho ao violeta, que é um pouco que a gente vai estudar, né? Além ou aquém dessas cores, as irradiações solares escapam à nossa vista. Também as chamamos de raios obscuros. Então, explicando que muita coisa escapa à nossa visão, né? Mas olha que bonito. Nosso conhecimento do universo se restringe ou se alarga segundo o número e a sutileza dos nossos sentidos. Nosso organismo atual não nos permite abarcar senão um círculo muito limitado do império das coisas. A maioria das formas da vida nos escapa, mas olha que lindo, se um novo sentido vier a se acrescentar aos nossos sentidos, e logo o invisível se revela, o vazio se povoa, a morna insensibilidade se anima. Poderíamos até possuir sentidos diferentes, que mudariam totalmente pela estrutura anatômica a natureza de nossas sensações atuais, de maneira a nos fazer ouvir as cores e saborear os sons. Não, Então, é todo o processo, né? até os Quanto sentidos mais a mesmo. gente buscar aprimorar os nossos sentidos dentro desse processo, a gente pode surgir em nós outros sentidos que estão aqui, mas que por enquanto estão encobertos, né, dado as nossas inferioridades, que vão se tornar mais visíveis. Mas isso tudo depende, é hoje o estudo de hoje vai falar que nós estamos já na era do espírito. Então é preciso trabalhar como espíritos e não como matéria. Aí eu lembro de você quando você fala, né, que a Sofia, o quê? Quando ela está vendo a música e aquilo que você falou aí, né, dos grandes musicistas, que eles têm essa dificuldade, né, uma vez envolvidos na matéria, que a captação musical, né, da harmonia é muito mais, é de uma complexidade grande, né, mas o quanto que a gente pode transformar na medida que a gente entender que existe essas duas faces, que é a material, que é a nossa horizontalidade, que está ali agarrada, só as sensações imediatas,
querendo esse prazer que é passageiro, nos apegando a coisas que vão passar, e existe esse outro mundo que é nosso, que é a nossa essência, esperando por nós. Mas é necessário que a gente faça o quê? Que a gente se nutra de espiritualidade. E já E que nós aí estamos... eu achei lindo quando ele fala assim que a gente vai poder, né, ver, ver os sons, ouvir as cores e Sim. saborear os sons. Mas quer Olha ver? que Ó, lindo. olha aqui que está nesse. Eu ia ler mais para frente, mas já que você puxou, O Espiritismo na Arte, capítulo 10 é um livro do Leon Denis, que fala do o som e cor. Olha só. O som é resultante de uma vibração que impressiona nossos órgãos físicos e produz, em consequência, um fenômeno virtual. Olha só, não é auditivo. É preciso partir do seguinte princípio: no espaço, o som não é mais a sensação de um ruído, mas a sensação que acarreta uma satisfação de bem-estar moral e espiritual. O dó, para os ouvidos humanos, produz um som grave, né? Você fala dó, né? É grave, pleno, e que exprime o júbilo, um som que descreve bem o amor que devemos sentir por Deus. Esse dó, fazendo-se uma comparação, adapta-se melhor à primeira das sensações fluídicas, que se traduz geralmente pela cor azul. O dó simboliza o azul celeste, a quietude, a paz da alma surgida através da prece. O dó é a primeira nota do acorde perfeito que deriva do azul. O mi representa a força do amor, o desejo de amar, e pode ser apresentado por uma emanação da luz solar. Temos, portanto, dó e mi. O dó fundamental é azul, o mi, desejo no amor, dará azul celeste e ouro. O sol, terceira nota harmônica, representa a consolidação das duas notas precedentes, isto é, uma ligação que pontua as duas ideias precedentes emitidas, pontuação que assegura a exteriorização do sentimento dado pelo azul. Conforme a qualidade do perispírito e a natureza do campo vibratório, as sensações variam e aumentam de intensidade a ponto de se tornarem maravilhosas. Certos perispíritos recebem o amarelo, outros o vermelho. Há alguns que excluem essa última cor. O violeta é menos suportável para os seres evoluídos. O verde claro é mais agradável do que o escuro. Pode-se, de acordo com as leis do espaço, perceber uma mistura de azul e de rosa. Os campos vibratórios variam igualmente de intensidade. Resultam das emanações angélicas inspiradas pelo ser divino. Quando retornamos à Terra, estamos ainda impregnados dessas vibrações. O corpo material as apaga, porém a consciência guarda a sua impressão. No espaço não se ouve nada, olha só. Sente-se a harmonia dos fluidos e não a dos sons. A propriedade essencial dos fluidos é a cor. O som é de essência terrestre, a cor é de essência celeste. Então, o som lá não é ouvido, ele é sentido e é colorido. É o que eu, às vezes, tem um estudo do Haroldo que fala do pensamento, que o nosso pensamento tem cheiro, tem cor. O pensamento é matéria, né? Que é difícil a gente entender que o pensamento seja matéria. E aí tem um comentário desse Massenet, que foi um grande artista, um compositor, fazia ópera. Ele diz assim: a solidariedade dos sons e das cores, da qual o espírito Massenet nos fala, foi pressentida por todos os grandes músicos. Um deles disse: a melodia é para a luz o que a harmonia é para as cores do prisma, isto é, uma mesma coisa sobre dois aspectos diferentes, melódico e harmônico. O próprio espírito Massenet declara-se insuficientemente evoluído para manter-se nessas esferas superiores. Uma vez mais, encontramos-nos aqui na impossibilidade de exprimir na linguagem humana ideias sobre-humanas. Apesar do que se possa dizer, permanece sempre aquém da verdade. O infinito das ideias, dos quadros, das imagens, é como um desafio aos limitados recursos do vocabulário terrestre. Com efeito, como encerrar em palavras, como resumir em palavras todo o esplendor das obras que se desenvolvem nas profundezas dos céus estrelados. Bonito, né? Lindo.
Isso aí eu só cortei, tá? O texto é o capítulo 10 do livro, dá para ver até na internet, assim, você dá baixar, ele chama Espiritismo na Arte. Aí vai falando, fala desse pedaço que ele falou do cérebro do artista, e essa é a questão das cores, que o som não é som. A gente escuta, mas ele Sim. não é um som, ele é uma emanação fluídica que tem cor. E aí vem, por isso que eles falam que o azul é a cor da espiritualidade, o verde acalma, né? Tem muitos estudos sobre essa questão das cores, né? E acabou que a gente nem está falando aqui, nem falamos nada do versículo até agora, né? Então, é que nós vamos ter, né, essas intervenções cíclicas, periódicas. Ele ainda cita o exemplo do livro Renúncia, né? Durante aquele período que a Alcione reencarnou, que reencarnaram junto dela, né, discípulos no campo da música, reencarnaram em massa para promover, né, um processo de espiritualização da música no orbe. Aí eu achei interessante que quando ele fala assim, quem via aquela jovenzinha, é, toda Simples, humilde. fragilizada, simples, humilde, tocando, né, na porta de uma igreja, né, Com na o irmão que rua, era que tocava flauta, né? com um irmão que trocava falta, jamais ia imaginar, incapaz de imaginar, né, que ela era uma das gestoras da música no Orbis. É muito bonito os processos que Deus usa. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei assim, que o movimento espírita tem um grande erro de procurar, né? A gente fica fascinado pela matéria, então você vai procurar um espírito evoluído no meio das facilidades do mundo. E na realidade, não. Alguns espíritos já estão aí reencarnados, trabalhando na humildade, na invisibilidade, mas são eles aqueles que sustentam o nosso planeta nessa harmonização, nesse intercâmbio, né, que tem que existir entre os dois mundos. Mas eles vão sempre aparecer de maneira o quê? Discreta, imperceptível, porque o contrário disso tudo é o contramão que a vida na Terra oferece, né? Das coisas que estão aí destruindo o homem. As pessoas achando que o poder que, que acontece, né? Quanto mais poderoso na Terra, não. Quanto mais humilde, mais eu vou ser capaz de E como é importante a contribuir. questão da música, eu acho, no nosso, na evangelização, na cultura nossa, como que a gente podia, porque hoje em dia, por exemplo, não é ser saudosista, porque eu não gosto muito disso, de falar assim, no meu tempo a música era melhor, agora é ruim. Mas você vê hoje em dia algumas músicas têm duas, três frases repetidas o tempo todo, não tem conteúdo, muitas músicas. Antigamente tínhamos um conteúdo assim, psíquico, filosófico. Então, hoje em dia, a música em geral é muito. Por exemplo, a sertaneja é só sofrimento, né? Ainda, por exemplo, tem algum conteúdo ainda. Mas tem algumas que é uma frase só o tempo todo da música, não repete a mesma coisa o tempo todo. Não tem assim um ensinamento. Agora, eu gosto muito de trabalhar com música na evangelização. Eu já tive alunos difíceis que eu não conseguia, em momento nenhum, tocar, conversar, às vezes, ter dificuldade de ter acesso a ele, mas quando você põe uma música, ele acalmava, você conseguia fazer um trabalho com ele ali no momento da música. Então, eu acho a música, assim, uma coisa que muito importante para a nossa vida em geral. A boa música, lógico, né? Mas vamos ler nosso versículo, né? Senão a pessoa não vai entender o que nós estamos falando. Agora vai dar para entender. Em Ó, resposta, disse-lhes: chegado o fim da tarde, dizeis: haverá tempo bom, pois o céu está avermelhado. Então, a palavra-chave de hoje, né, é o que é o avermelhado, é avermelhado. magra. Que aí Jesus vai começar a responder aos saduceus e aos fariseus, dizendo que se você. Hoje em dia, eu até tenho aqui, porque eu moro no sítio, então eu olho muito para o céu para ver como é que vai ser o tempo do dia, né? Põe até minha mão para fora, assim, na janela,
Os antigos diziam, ó, olhando para o céu, ah, vai chover, não vai chover. Eles fazem essas previsões, né? Se não tem nuvem no final do dia e o céu está avermelhado, é porque os raios estão atravessando e não tem nuvem, e se não tem nuvem, não vai ter chuva, né? Ele até brinca, né, que hoje em dia o pessoal da meteorologia erra muito, mas a gente aqui também brinca que quando vai chover acaba a luz, né? Que a CEMIG tem um serviço de meteorologia. Então, quer dizer, mas realmente existem, né, pessoas que conhecem, esse pessoal mais antigo conhece mesmo o céu, o que que vai acontecer. E da mesma forma que Jesus está falando, espiritualmente, se você elevar psiquicamente seu pensamento, elevar, fazer essa reflexão, e às vezes nem elevar, também é ir para dentro. Tudo que você está fazendo na sua vida, tudo que a gente está fazendo enquanto comunidade, enquanto sociedade, vai nos levar para algum lugar. Dá para você saber o que vai acontecer. Tudo é muito previsível se você usar desse discernimento. E aí, o que ele está falando é que Jesus estava dizendo era algo que não era para ser entendido nem pelos discípulos naquela época, que era algo que teria que aflorar para hoje, para a gente conhecer hoje, que ficou guardado como se fosse uma caixinha de segredo, né? Porque aí vai dar aquela E explicação, né, do que significa. O avermelhado seria a palavra pirradzo, que significa incandescente, tornar-se vermelho ou estar vermelho. E ela vem de uma declinação da palavra pirros, que é ter a cor do fogo, vermelho, até a gente fala, né? Pirus tem relação com fogo. Então, ele não está falando da cor em si, mas de uma tonalidade, um degradê. Vários tons que vão, a gente fala, do mais quente até o mais frio, do vermelho mais rubi, mais rubro, mais avermelhado, que vai até o rosa, vai para o azul e o lilás, que é o mais frio. Então, isso é um espectro que ele chama, né, de ondulações de fótons, que vai mudando essa abrivação, vai mudando esse espectro da cor, mas fica dentro do que ele chama de pirrátia, que vem do pirros. Ou seja, o pir, que é o fogo, que é a tonalidade da chama do fogo. Ele dá até o exemplo, né, da mãe dele que conhece também você conhece, às vezes, se o gás está acabando pela cor do fogo, pela intensidade, né? Que é mais ou menos o que está querendo, que Jesus está falando em relação ao céu avermelhado, que seria isso. E aí e ele, um detalhe que ele falou que é interessante: quem olha para o céu, né, é o pensamento. E olhar para quê? Tem alguma coisa no dia hebraico que quer te dizer, é um tempo diferente, regido pelos sinais do céu, diferente do nosso tempo que é cronológico. Então, essa coisa da gente observar esses sinais, né, que a gente estudou tão bem a semana passada, né? Porque o tempo deles, o dia começava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol. A noite não era contada como um dia. Então, às 17h30, mais ou menos, né? o dia 18, acabava e estava começava se outro. encerrando o dia e outra contagem para o dia seguinte após esse horário. E a E gente não, para né? isso, e para nós é diferente, porque a gente tem um tempo cronológico aí diferenciado. E é muito interessante mesmo, gente. Eu lembro da minha mãe também, aqui no Baixo Santana, ela sempre tinha o hábito também de olhar, que às vezes a gente ia saindo, né? Então, quando o céu estava escuro do lado de cá, podia Tem isso saber que a também. chuva Vem chuva. vem chuva. Aí, às vezes, mas como? Não, não vem chuva, não, não tá tranquilo, não, tá lá do lado de lá, tá escuro, então vem chuva. E eles tinham essa sabedoria de entendimento mesmo, de olhar até esses sinais, né? Ou que vai A fazer gente tem essa frio ideia que a chuva vem de Juiz de Fora. Se tiver preto do pro lado lado de de São São João, João, não não vem, vem, não. não vem de jeito nenhum. E é uma verdade, né? Aí a gente fica até assim, como que Chove. os pais tinham esse entendimento, né? Leva o agasalho que vai esfriar, vai chover. E é uma coisa que essa geração de hoje
tá perdendo, né? Porque vivem no No apartamento, celular, no celular, não para para observar as questões da natureza, que o tempo todo estão dando um ensinamento, né? Tem aquele ditado da serração, né? Serração na é, tá certo, serra, né? Que chuva é na sol que terra, né? racha, né? Servação É, baixa, racha, sol que sol que racha. racha. Então, assim, é uma coisa interessante, mas que essa geração de hoje não aprendeu a ver. E esse sinal do céu, ele vai muito mais além dessas coisas materiais que dirigem o nosso dia a dia. É uma coisa muito mais abrangente, muito mais bonita, e que a gente pode entender bem se a gente parar para olhar, né? O grande interesse é O esse, é problema é a silenciar para aceleração, você olhar, né? Desacelera e olha que tem alguma coisa além disso aqui que você está enxergando, né? verdade. E agora nós vamos lá na questão 88, né, do Livro dos Espíritos, que os espíritos perguntam o seguinte: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se assim quiserdes, uma chama, um clarão ou uma faísca etérea. Essa chama é o 88A. Essa chama ou faísca tem uma cor qualquer? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Representa-se comumente os gênios como uma chama ou uma estrela sobre a fonte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocada no alto da cabeça porque ali está a sede da inteligência. Isso aqui, eles fizeram uma analogia, né, para que a gente possa entender. Porque como que nós, criaturas imperfeitas, podemos explicar o perfeito? Então, quando eles falam assim, para vós e para nós, né, eles fazem essa distinção. É para a gente entender um pouco o que possa realmente ser o espírito, né? Eu acho que são as nossas emanações, né? Eu lembrei muito quando, nesse texto aqui, do livro Mensageiros, que tem a prece da Esmalha, que eles estão atendendo aqueles. São 2.000 espíritos que estão sendo atendidos, que aí alguns recebem o sopro curativo, alguns recebem passe, estão todos dormindo, e em um determinado momento ela vai fazer uma prece e para atender esses espíritos. E aí, ó, aí o André Luiz está ali com o Alfredo, observando aquilo, estão aprendendo ali. Aí ele fala assim, ó, observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurava. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, quer dizer, era a prece dela se transfigurando em cor, né? Em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que se imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois dela, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte, olha, na fronte, claridades sublimes, expressas em variadas cores. Logo após, Vicente e eu mostrávamos uma fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Eu fiquei imaginando quando eu li isso aqui, eu falei assim, será que a gente vai ter uma luzinha, Rita? Não, a luz, A a frase, ó, centelha, acender vossa luz antes de atravessar a grande sombra, né? Mas a gente enquanto a tem que luz, fazer né? ela brilhar, né? Mas aí é que tá, né? O que que Deus enxerga? A centelha, o que É. ele criou. Então, nós somos uma centelha de luz, né? Que é essa centelha.
maravilhosa, que é o que ele enxerga, e que a gente está fazendo o quê? Para que nós viemos? Viemos para aprender e para voltar para isso. E ela é perfeita, por quê? Porque foi Deus que criou e não cria nada imperfeito. É essa perfeição que Deus vê que a gente tem que rumar para perseguir e para achar um dia. Então você vê como Olha é que que. bonito, Porque que eles falam que bonito. a Ismália faz a pressa porque ela era que tinha capacidade para fazer a pressa. A Aniceto não fez a pressa, né? Que era o mentor ali. Interessante. No Livro dos Espíritos, na 32, fala o seguinte também, olha, sendo assim, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos seriam apenas modificações de uma única e mesma substância primitiva? Olha que interessante. Sim, sem dúvida. E só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos de uma mesma maneira. Um acha determinada coisa agradável ao paladar, outro a acha ruim. Alguns enxergam azul, o que outros veem vermelho. Aquilo que é um veneno para alguns é inofensivo ou saudável para outros. Aqui, olha, a mesma, aí vai na 33, né? A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e isso é que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então é isso, né? A harmonia universal aí, a gente está em tudo, e essas gradações que vão acontecendo, né? Somos nós com as nossas questões que vamos. É, e lembrar, para a gente não fazer confusão que ele está falando, que essa centelha é a cor do espírito, não é do perispírito. E que é uma coisa muito rápida, né? Porque acho que ele vai até falar ali vai citar agora no livro Obreiros da Vida Eterna, que é algo que você vê só num instante, que é essa coloração a rubi avermelhada que vai nesses nuances, né? Do vermelho ao azul, né? Quando ele fala da chama do gás, é o pírus, né? Hum. No livro Libertação, tem várias passagens que falam a respeito dessa cor. Eu ainda fiquei pensando quanto que a gente deixa um pouco o André Luiz de lado e o quanto que a gente tem que estudar as obras para esse entendimento e ampliando mesmo. Olha, na página 66, o mentor fala o seguinte: a operação seletiva realiza-se com base nas radiações de cada um. Os guardas que vemos em trabalho de escolha, compondo grupos diversos, são técnicos especializados na identificação de males numerosos, através das cores que caracterizam o halo dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. Então, a gente não vai ter como, no mundo espiritual, camuflar aquilo que a gente é, né? Que vai estar bem visível ali para nós, olha. Aí depois, olha, na 80, percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conservadores através das cores de variação típica. Então, de novo, irradiando a cor, né? Aí aqui também fala de uma mulher que tem uma aparência bonita, mas aí quando ela é observada, ó, percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciada entre si nas disposições e nas cores, que não me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Então, essas cores, para a gente, às vezes, é imperceptível. Para os espíritos, não tem como esconder, porque é uma irradiação, né? Essa semana eu vi uma frase, que eu não lembro como é exatamente o que é, mas ela fala exatamente isso. Aqui, nós não somos o que a gente irradia aqui, o que a gente pensa, talvez, e o que a gente fala. Mas nós não somos o que nós pensamos e nem o que nós falamos. Nós somos o que nós sentimos. Então, a frase diz isso: nós não somos o que pensamos ou o que falamos, mas o que sentimos. E quando nós estamos lá no plano espiritual,
É isso que a gente vai mostrar. Não tem o corpo, a matéria, para encobrir esse sentimento. Ele vai se exalar e vai se mostrar nessa forma aí, de cor, que é o que acontece aqui. Tem outra citação aqui, ó. O halo vital de que se cercavam definia pelas cores o baixo padrão vibratório a que se acolhia. E tudo isso está no livro Libertação. Tem muitas passagens, Tem são casos interessantes, é, porque eles fazem esse paralelo do reconhecimento no corpo, enquanto ali os espíritos estavam, que algumas questões que esses espíritos vivenciavam ficavam encobertas aos olhos dos homens, mas quando chega no mundo espiritual, tudo se revela. revela. Tem até, não me lembro qual livro do André Luiz, tem que ter uma mulher que é linda, maravilhosa, maquiada, arrumada, chique, É erésima. esse E quando libertação. ela dorme, né, É, ela parece uma transparência bruxa, assustadora. assustadora de uma bruxa. Por conta de quê? De sintonia dela de pensamento, de sentimento com o plano, né? Ovoides, quer dizer, dois ovoides, são ovoides que perderam a sua forma, né? Que tem aquela monoideia e que ficam ali implantados nela para poder manter aquela monoideia que é dela, né? E está afinizada com ela. Esse que é o perigo, né? Aí eu achei interessante quando ele fala, né, no livro Obreiros, que ele cita o companheiro libertado, por que que ele conseguiu isso em função das coisas boas que ele produz, né? E quando ele dá o exemplo da Sheila, né, que ela desencarnou numa das guerras aí e estava lá ajudando, 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 de repente ela vai socorrer um corpo de mulher, né? E na realidade Era o de próprio uma corpo. jovem, né? Era o próprio corpo. Então, ela desencarna e continua trabalhando, né? Olha o potencial evolutivo desse espírito, desprendimento, né? Eu Que lembrei, acontece ali no acho que a encontro. Zilda Arnes também tem uma história dessa, né? Que diz que ela desencarnou numa tragédia, que ela cuidava, estava lá numa palestra com crianças, e ela desencarnou, e no mesmo momento que Continua. ela continuou o trabalho como se tivesse encarnado ainda, mas aí já atendendo as crianças que tinham desencarnado ali, né? E aí ele volta no Prolegômenos, do livro dos Espíritos, né? Os Espíritos anunciam que chegarão os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então é isso. Nós estamos numa era agora diferenciada, né? Que é a era do espírito. Então a gente tem que trabalhar, né? E essas questões de espiritualidade mesmo, né? Então Jesus transfigurou, né? Ele fala que possivelmente quando ele se transfigura frente aos discípulos, ele se apresentou aqui como um clarão, essa centelha divina. Aí ele fala do livro dos Espíritos, a orientação, né, que eles tiveram, né? Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o barro. O homem, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquirir conhecimentos. É a quintessência, né? Ah, meu É o Deus, que ele como que a fala, né? gente O sempre corpo precisa. existe para o espírito, e não o espírito para o corpo. Existe essa interação, né? Lógico que a gente sabe que o corpo e o espírito estão sempre interagindo um com o outro, mas a gente acaba deixando que o corpo haja mais do que o espírito, e acho que é onde a gente acaba, que é o que nem ele fala, né? O que que seria? O corpo é a cepa, ou seja, o galho, o espírito é o suco, é o licor, e a alma é a uva, é o licor concentrado nessa estrutura, né? Então nós somos como uvas, Claro. uma família, ele fala, nós somos como as uvas. Uma família é um cacho, um país é um cacho maior, nutridos pela seiva do amor de Deus. E que cor que é a uva? É vermelha, né? É o rubi, né? É o Rubi. Né? Aí ele faz uma referência cruzada, né, que está em Êxodo 7:19.
Toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Quando ele consegue, né, que foi a grande questão de Moisés ali, né? Ai, Jesus, é tão complexo da gente ter um entendimento a respeito disso tudo, né, Rita? Como que a gente ainda precisa trabalhar as nossas questões materiais de ter essa visão, né? A água do Nilo ali representando a materialidade, né, que era a pesca, o comércio, mas quando ele transforma a água em sangue, né? E o que que acontece? Sangue é vida, né? Sangue é vida, é a matéria em espiritualidade. E todo esse simbolismo na água, né? O batismo, o mergulho da água, o quanto que isso é O quanto a água é importante. importante, né? No processo, né? Nós somos 70% água. Nós, para reencarnarmos, a gente está imerso na água. Então, achei interessante também quando ele fala do Aedes aegypti, né? Que na realidade veio que é uma dívida nossa. Olha como é que você Uma serve, dívida com a escravidão, com a com a escravidão, né? escravidão. Porque foi trazido, né, através dos navios, né, junto aos escravos lá. Né? Aí é onde a gente tem que entender que o acaso não existe, que de tempos em tempos vão acontecer mesmo esses ciclos, mas que a proteção divina está aí, até mesmo onde existe a dor e o sofrimento, é um processo libertador. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 789, fala, olha, a humanidade progride por meio de indivíduos que melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso e depois homens dotados de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem a humanidade avançar muitos séculos. Então é bonito isso, né? Como que a gente Vai tem que estar sempre existir atento um para ciclo, isso? de tempos em tempos vão surgir aí que vão É, porque da impulsionar. mesma forma que reencarnaram muitos músicos na época lá com Alcione, também hoje, quando a medicina e a ciência, em geral, estão se encaminhando para um processo de reencontro com a espiritualidade, a gente tem que entender, tem que estar muito atento, né? Que, que tem A alguma esses coisa além, sinais. esses sinais. Aí ele fala, né, que a psicologia e a pedagogia já começam a entender que existem aspectos do temperamento de uma criança que não se explica para ela ter 2 ou 3 anos de vida. Não dá para eles explicarem mais, não dá mais para eles saírem, né? E as crianças estão dando sinais dessa inteligência espiritual, dessa inteligência transcendental, que a ciência já não tem mais como negar. Então, é como é importante a gente e que a maioria das doenças nascem realmente no nosso psiquismo e não só da matéria. É lógico que existem coisas que acontecem, mas não é tudo, né? A gente tem a ideia que nós somos questões separadas, e não é assim que a coisa acontece, né? É tudo se encadeando no universo, como fonte de aprendizado e de aprimoramento. Achei E interessante agora, ele fazer a pode falar. comparação também de Jesus, né? Que era um judeu messiânico, e que ele fala, eles fazem uma conexão entre a figura de Moisés e a figura de Jesus. Enquanto Moisés vai libertar o povo de um cativeiro real, físico, que era o Egito, Jesus vem como Salvador, como libertador, porque Salvador também significa libertador, né? Que o pior que podia acontecer para eles não era morrer, mas se tornar cativo. Pior do que a morte, né? Era a A escravidão, escravidão. né?
Aí, então, Jesus faz o primeiro ato miraculoso de libertação. E Moisés também, só que de libertações diferentes, né? Um da parte físico e o outro do espiritual. E aí ele vai para a referência cruzada. A gente dá uma terminada aqui. É João 2, né? Do 6 ao 9, né? Isso. Havia aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que os serviam: encham de água. Foi a primeira milagre desse, né? Esses potes, eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom e quando os convidados estão bêbados, servem pior. Achei Então, interessante é o que outro não foi milagre, todo né? mundo, foi quando Jesus transformou a água em vinho, mas nem todos ficaram sabendo. Percebe, Só os né? Tem que estavam ali. só os que separaram e viram, ó, era água e virou vinho. Mas alguns convivas tomaram vinho e só tomaram Sem vinho, perceber o que sem aconteceu. perceber aquilo que aconteceu. Então, quer dizer, então ele fala, né, que o mesmo milagre só muda a substância, mas a cor é a mesma. O primeiro de Moisés e o primeiro de Jesus nas bodas de Canaã. Aí ele fala que Moisés é a maquete, né? E Jesus é a construção, o palácio, a obra pronta. Aqui, ó, É, e quando vocês chegarem, né? Quando chegarem os tempos em que vocês perceberem a espiritualidade se manifestando em todos os setores da vida humana, ou seja, olharem para o céu avermelhado, podem ter certeza que chegou a era do Espírito, né? Mas a gente tem que olhar, né? E se a gente permanecer de olho fechado, aí não tem jeito. E eu acho que a gente percebe travou, Nilzé. Deu, da nossa deu, consciência, né? Trabalhando, não, tá com uma sendo o amor, estabilidade. portanto, a raiz de todas as nossas atividades mentais, o pensamento é a base de todas as nossas manifestações dentro da vida. Então, quando a gente trabalhar a questão do pensamento, a gente vai estar mais harmonizado. Aí, olha, a bondade é o pensamento em luz, o ódio é um pensamento em treva, a humildade é o pensamento que ajuda, o orgulho é o pensamento que tiraniza, o trabalho é o pensamento em ação, a preguiça é o pensamento estanque, a ignorância é o pensamento instintivo, a cultura é o pensamento educado, a alegria é o pensamento harmonioso, a tristeza é o pensamento em desequilíbrio. A conformidade é o pensamento pacífico, o desespero é o pensamento desgovernado. A exigência é o pensamento destruidor, o serviço é o pensamento edificante. A sobriedade é o pensamento simples, o luxo é o pensamento complexo. O carinho é o pensamento brando, a aspereza é o pensamento enrijecido. A compreensão é o pensamento elevado ao céu, o preconceito é o pensamento conquistado na terra. O respeito é o pensamento nobre e o deboche é o pensamento imundo. O auxílio fraterno é o pensamento que ampara, a ironia é o pensamento que fere. O crime é o pensamento perverso, a santidade é o pensamento sublime. O egoísmo é o pensamento exclusivo do eu, o bem de todos e com todos é o pensamento da lei divina. Então, como que a gente tem que criar, né? Vigiar as nossas ideias, porque tudo isso que a gente pensa vai transformando o mundo que a gente está vivendo aí e criando as cores, né? É. Mudando a tonalidade, né? Nossa tonalidade espiritual. Eu achei que na internet chamam, é um texto, não é um livro, não tem. Na realidade, uma palestra, é o Espiritismo e o Elemento Humano.
É uma palestra do Deolindo Amorim, no Centro Espírita Leão Denis, do dia 30 de junho de 1974. Ele trabalha duas frases. É aquela uma que é atribuída a Kardec, não se sabe exatamente onde, que diz assim: o Espiritismo caminhará com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Ah, dos homens. E uma outra que diz: o Espiritismo será o que os homens dele fizerem. E aí ele vai falar várias coisas, mas ele fala assim: tudo é relativo, porque na hora exata o mundo espiritual sabe onde e como escolher instrumentos para se manifestar. Então a gente tem que entender que às vezes a gente vai ficar falando, né, que as casas espíritas estão vazias, que não sei o quê, como é que tu vai fazer, que trabalho que vai acontecer, tudo a espiritualidade está trabalhando, né? Aí ele fala assim: Kardec disse no Livro dos Espíritos que ainda que se queimasse todos os livros, ninguém tem o poder de queimar os espíritos. Então não importa, a Terra pode estar dizimada, os homens encarnados podem tudo morrer, não importa, né? Então, quem participa de uma forma mais efetiva da Casa Espírita tem essa responsabilidade, não de ser um santo, mas de agir de acordo, né? Então, quando algum dirigente, uma pessoa que tem uma certa função dentro do espiritismo, ela faz alguma coisa que está em desacordo com isso, ele tem uma responsabilidade. Por quê? Porque ele está representando alguma coisa. E isso, quando acontece, vai, é, vai atrapalhar o processo, mas não vai dizimar nunca, porque a gente tem que ter essa ideia. Vamos encerrar que nós estamos com as instabilidadezinhas aqui. Não sei se é aquilo aí. Vou encerrar falando sobre a consciência, né? E o Senhor concedeu-te esse espelho divino. Quando coloca a consciência, que é realmente o que vai, é a nossa essência, né? Claro, doce, sutil, como a aurora purpúrea, e forte quanto o mar em procelosa fúria. Por face da verdade, a erguer-te o destino. Grava-te em cada instante, honesto e cristalino, toda ideia sublime e toda ideia espúria, a virtude e a miséria, a grandeza e a penúria, a esperança e a bondade, a treva e o desatino. Conserva, pois, no bem o caminho alto e puro, que te guarde o presente e renove o futuro, buscando na justiça a força que te exorte. A consciência é a lei que te acompanha e espreita, o espelho do Senhor na harmonia perfeita, a desnudar-te a vida em plena luz da morte. Uma semana de muita paz aí para todos nós. Até semana que vem, se Deus quiser. Muita paz para todos.